período. Então vamos lá. Vamos aprender hoje cada uma dessas classes gramaticais. Cada classe gramatical aí que vocês estão vendo. Vamos saber o que é sujeito, o que é predicado, o que é oração e o que é período. Os conteúdos estão nas páginas 262 a 264 e atividades na página 265. Certo? Então vamos lá. Então vamos ler o texto primeiro, né? Primeiro vamos ler o texto que está aí na livro de vocês, falando sobre o sorvete, uma delícia gelada. Acompanhe o texto que eu vou ler com vocês, tá bom? Há 4.000 anos, na China, o leite era uma mercadoria rara. Por isso, a sobremesa predileta da nobreza era uma pasta feita de leite e arroz, que era colocada na neve para solidificar. O principal problema era armazenar neve para o verão em rudimentares câmaras frigoríficas subterrâneas, com grossas paredes de pedra. No século XVI, quando os chineses já faziam sorvetes de vários sabores, adicionando a neve ao leite, Marco Polo, em 1254, o explorador venezuelano levou o sorvete para a Itália. Dali os famosos sucos de fruta congelados alcançaram a França e logo depois o resto do mundo. Então aí a gente está falando de uma delícia, né? Que é o sorvete, que eu tenho certeza que vocês adoram, principalmente quando está fazendo bastante calor. Então ele tem uma origem. Então, essa é a história do sorvete, da criação do sorvete, certo? Então, baseado nesse texto, na verdade, a gente vai trabalhar o sujeito, predicado, oração e período neste texto. Tem aí uma frase que está destacada em azul. O leite é uma mercadoria rara. Então a gente vai fazer uma análise dessa frase para entender cada uma classe gramatical que está contida nesta frase. Vamos lá. Na frase destacada, mostra a presença do sujeito e do predicado. Então, retirando de lá a frase que estava em azul. O leite era uma mercadoria rara. Esses termos são essenciais para a formação da frase. Precisa ter todas essas palavras para que a frase fique entendida para quem está ouvindo alguém falar essa frase, ou para quem escreveu e alguém vai ler essa frase. Então aí nós temos os termos essenciais. Vamos conhecer cada um deles. Temos o sujeito, que é o termo do qual se declara algo. Temos o predicado, que é tudo que se declara do sujeito. Então, fazendo uma análise, separando a frase, vamos ver quem é o sujeito? O leite. E quem é o predicado? Era uma mercadoria rara. Então, se o leite é o termo do qual se declara algo, então ele é o sujeito. Por isso que a gente diz que o sujeito é o leite. E o predicado é tudo que se declara do sujeito. Era uma mercadoria rara. Então, está falando sobre o leite, que era uma mercadoria rara. Então, todo predicado está sendo dito tudo que se declara do sujeito. Certo? Agora vamos ver a classificação do sujeito. O sujeito pode ser simples, quando só tem um núcleo. Aí eu tenho um exemplo aí. O menino ficou feliz. Nesse caso da frase também só tem um núcleo, que é um sujeito simples, que é o leite. Certo? E também existe a classificação do sujeito composto. É quando tem dois ou mais núcleos. O exemplo, Lele e o tio se divertiram a valer. Então, Lele e o tio, no caso, tem dois ou mais núcleos. Lele e o tio. Então, nesse caso, é um sujeito composto. Existe o sujeito oculto ou desinencial, aquele que está subentendido na terminação do verbo no contexto da frase. Aí eu trago o exemplo. Fizemos uma bonita festa. Então, está subentendido pelo verbo fizemos e nós fizemos. Não precisamos dizer o nós, mas está subentendido que nós fizemos uma bonita festa. Então, o sujeito está subentendido, por isso que é chamado de oculto ou desinencial. Também existe o sujeito indeterminado, quando não se quer determinar quem é o sujeito. No caso, por exemplo, comeram toda a ceia. Então, a gente talvez não queira dizer quem foram as pessoas que comeram toda a ceia. Apenas resolvendo, comeram toda a ceia e por isso ele é um sujeito indeterminado. Inexistente, quando a oração é sem sujeito. Ocorre com verbos impessoais, com fenômenos da natureza, como verbos, por exemplo, ser, estar, fazer,
e haver no sentido de existir. Então, aí os exemplos. Choveu durante o jogo, é uma oração sem sujeito, ou inexistente. É tarde, é uma oração sem sujeito. Estava quente, uma oração sem sujeito. Faz muitos anos, oração sem sujeito. E há muitas flores no jardim, oração sem sujeito. Então, esses verbos ser, estar, fazer e haver, eles são verbos, né, primordiais para uma oração inexistente, para uma oração sem sujeito, certo? Para se destacar na frase. Agora, a classificação do predicado. O predicado pode ser verbal ou nominal. Verbal é quando o núcleo é um verbo. No exemplo, Lelê chorou no quarto. Então, aí, chorou é um verbo. Então, aí a gente pode perceber que o predicado, que se fala sobre o sujeito, é um verbo, chorou. Nominal é quando o núcleo é um nome e que exprime qualidade e possui um verbo de ligação. Então, Lelê é bonito, certo? Então, aí nesse caso, o é o verbo de ligação, o verbo ser. E ele é um nome que exprime qualidade. Então, em seguida vem uma qualidade acompanhada do verbo ser. Bonito. Então, por isso que ele é nominal. Ele é um nome que exprime uma qualidade e que possui um verbo de ligação entre duas palavras. Agora vamos ver o que é uma oração. É a ideia que se organiza em torno de um verbo. A oração tem um sujeito e um predicado, ou só um predicado. Então, por exemplo, Paulo adora livros de aventuras. Então, nesse caso, nós temos o sujeito Paulo e o predicado adora livros de aventuras. Então, o predicado é o que se vem depois do sujeito, é o que se diz sobre o sujeito. Então, a oração é a ideia que se tem em torno de um verbo. Então, necessariamente, a oração depende da existência de um verbo. E nela deve ter um sujeito e um predicado. Ou apenas só o predicado já é uma oração. Período é a frase com uma ou mais orações. Então, exemplo, o motorista correu na via expressa, chegou ao aeroporto em cima da hora, mas conseguiu pegar o passageiro. Então, aí o que, é que a gente está vendo, né? Existe aí, no caso, o período, é a frase com uma ou mais orações. Então, nós temos a oração 1, a oração 2 e a oração 3. A oração 1 é o motorista correu na via expressa. Aí tem uma vírgula para separar. A oração 2, chegou ao aeroporto em cima da hora. A oração 3, mas conseguiu pegar o passageiro. Então, temos aí, do período, 3 orações. Parágrafo agora tem um ou mais períodos e desenvolve determinada ideia central, juntando estas outras ideias intimamente relacionadas. Então, por exemplo, a gente já tem conhecimento do que é um parágrafo, a gente faz um texto, né? A gente já sabe como é. Então, nele existem vários períodos e uma ideia ali central naquele parágrafo, que vai se juntar a outras ideias ligadas àquela ideia principal. Vamos ver o exemplo. Minhas férias é o texto que tem aí no livro de vocês, né? Para ajudar, está na página 264. Então, vamos lá. Uma vez fui passar uns dias numa casa enorme, dentro de uma fazenda em São Carlos. Não era época de férias, era Páscoa. Meu pai era advogado. Estava lá resolvendo umas questões de herança. Várias pessoas da minha família tinham ido junto. Era uma casa enorme. De longe, na charrete, a gente já via umas 20 janelas e um tanque no terreiro com mais de 20 cisnes em volta. Cisnes! Era como se fosse um castelo. Então, esse texto de Marcelo Coelho, falando sobre Minhas Férias, alguém que estava, então, fazendo um relato de umas férias que passou, uma pessoa que passou onde passou essas férias. Então, tem uma ideia central nesse texto. Existe esse parágrafo, apenas um parágrafo, que parágrafo é no início do texto, certo? E tem um tema central, que eram as férias. Mas que a partir dali existem várias orações, a partir desse parágrafo existem várias orações e várias outras ideias interligadas à ideia principal, que são as férias.
certo? Então aí a gente está vendo que é um parágrafo grande, mas que é um parágrafo que traz uma ideia central, certo? Agora a gente vai fazer a atividade da página 65. Peguem aí o livro de vocês para a gente responder junto. Vamos lá. Primeiro, circule os sujeitos e sublinhe os predicados das frases. Então a gente está vendo aí na letra A. Marcos levou seu cachorro para passear. Então, sujeito é aquilo que se diz de algo e predicado é que se fala daquele sujeito. Nesse caso, o sujeito vai ser Marcos. Então a gente vai sublinhar o sujeito e vai circular o sujeito e vai sublinhar o resto da frase sobre o predicado. Tudo que se fala sobre Marcos. Letra B. O doce de coco está uma delícia. Então, o sujeito vai ser o doce de coco, vocês vão circular e vão grifar, passar um traço, sublinhar, estava uma delícia, que é o predicado. Letra C. Eu e papai jantamos fora. Então, eu e papai é o sujeito, nesse caso tem dois sujeitos, sujeito composto, lembra que eu falei? E o restante, jantamos fora, vai ser o predicado. Letra D. Os materiais, que é o sujeito, chegaram hoje, predicado. Então, circula os materiais e sublinha chegaram hoje. Letra E. O gatinho, sujeito, tomou todo o leite, predicado. Então, o gatinho será circulado e tomou todo o leite será sublinhado, porque é o predicado. Segunda questão. Leia as frases abaixo e preencha o quadro. Então, aí nós temos o bolo é de chocolate e temos aí as frases. Então, a gente vai para o quadro logo para a gente fazer a distribuição de cada um, onde fica a colocação. Ou seja, a gente vai separar cada um deles dizendo o que é sujeito, o que é núcleo do sujeito, o que é predicado e o que é um núcleo, certo? Então, vamos lá. Da primeira frase, o bolo é de chocolate. Então, o sujeito é o bolo, o núcleo do sujeito é bolo, apenas bolo. Predicado é de chocolate e o núcleo do predicado de chocolate. Na segunda frase, a sobremesa estava muito doce. Então, o sujeito, a sobremesa, núcleo do sujeito, sobremesa. Predicado, estava muito doce e núcleo, muito doce. Na terceira frase, a criança sonha. Então, sujeito, a criança, núcleo do sujeito, criança. Predicado, sonha e núcleo, sonha também. Letra D, Sofia e Sara são traquinas. Sujeito, no caso são as duas. Sujeito, Sofia e Sara. Núcleo do sujeito, Sofia e Sara também. Predicado, são traquinas. E núcleo vai ser traquinas. Agora, na letra E, Pedro adora sanduíche. Então, letra E ficou Pedro, sujeito. Núcleo do sujeito, Pedro. É predicado, adora sanduíche. E o núcleo, adora. O núcleo do predicado, adora. Letra E, os livros chegaram hoje. Então, sujeito, os livros. Núcleo do sujeito, livros. Predicado, chegaram hoje. E núcleo, chegaram. Letra G, Rebeca e Thalita andaram muito. Então, sujeito, Rebeca e Thalita, sujeito composto. Núcleo do sujeito, Rebeca e Thalita também. Predicado, andaram muito. E o núcleo, andaram. Então, aí a gente conclui, né, a atividade da página 265. Revejam os conteúdos, tirem sempre as dúvidas, tá? Revejam também esse vídeo que a gente passou agora. Um beijo no coração, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.